Olá, meus queridos e amados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um Foco na Lição. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e com muita alegria a editora Betel neste vídeo falará sobre a revista Betel Dominical do quarto trimestre de 2023. Nós estamos abordando assuntos sobre a terceira epístola universal do apóstolo João. O tema é, deste trimestre, a terceira epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. O nosso comentarista é o pastor Alex Cardoso de Melo, que estará, neste trimestre, trazendo um grande elevo para o nosso crescimento. Um grande abraço ao pastor Alex de Melo Cardoso, presidente da Assembleia de Deus do Parque Esplanada, Adebras Parque Esplanada em Embu das Artes. O que vamos estudar nessa terceira epístola universal do apóstolo João é que com apenas 15 versículos, essa epístola foi endereçada ao presbítero Gaio. As 14 lições contidas nela abordam assuntos relevantes como andar na verdade, no serviço, no amor ao próximo, no exercício ministerial e também na liderança saudável, que são atributos de um discípulo verdadeiro de Cristo. Abordaremos também características deste bom discípulo, entre outros assuntos. O que o Espírito Santo de Deus possa nos capacitar, conduzir e esclarecer no assunto que trataremos aqui, acerca das Sagradas Escrituras. Boa aula a todos sempre, e lembrando que o objetivo do Foco na Lição é apresentar de forma resumida, panorâmica, o conteúdo de cada uma das 14 lições Betel Dominical. E o resumo de hoje trataremos sobre a lição de número 5, que nos fala sobre o verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. O texto áureo para que possamos nos basear é: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Isso se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. Na verdade aplicada, nós basearemos o estudo sobre o exercício de uma liderança saudável consiste no discipulador estar ciente de ser um instrumento nas mãos de Deus para que o propósito do Senhor, seja cumprido. Os objetivos dessa lição é ensinar que qualidades humanas são insuficientes. Não basta ter talentos, tem que ter dons desenvolvidos e dados por Cristo e pelo seu Espírito para que possamos desempenhar melhor a obra de Deus. Nós exporemos, ou vamos expor, o conceito bíblico de autoridade, mostrar que o fraco é quem não se submete a Deus. O discípulo que exerce as suas funções não se submetendo a Deus é um discípulo débil, fraco e não avançará e prejudicará também a obra de Deus. O texto de referência está baseado no livro de Josué, no capítulo 7, versículo de 2 ao 5. Vamos começar. A introdução nos diz: as promessas e garantias de Deus a respeito de conquistas para com o seu povo não eliminam a necessidade de uma constante vigilância, cuidado para agir de acordo com a vontade de Deus e com os princípios bíblicos. Ter a consciência de que somos falhos e limitados dentro do desempenho da obra cristã. No ponto 1, trataremos sobre a ilusão da força humana. Você lembra que após Jericó cair, os hebreus acreditavam que nada mais seria impossível? A subestimação do inimigo, aliada à desobediência, fez com que houvesse derrota em lugar de vitórias, de vencerem. O bom discipulador
é aquele que confia em Deus e não em si. Também trataremos a questão do corpo físico. Ser forte, de acordo com a Bíblia Sagrada, não significa ter um porte físico avantajado ou ter um grande exército, mas basear a sua confiança plena em Deus e obedecê-lo em qualquer condição. Sobre a alma ela é formada pelos sentimentos, conhecimentos, emoções. Uma alma abatida conduz a pessoa à derrota. Uma alma confiante em Deus leva sempre uma pessoa a receber as vitórias. Também trataremos sobre a questão do espírito. A derrota de Ai era uma lição que Deus permitiu aos hebreus e a Josué para que se lembre sempre que a força deles eram do Senhor. E não porque eram espirituais. Está enganado quem se ocupa em uma posição, seja de liderança, seja uma posição de liderado, e pensa que ser espiritual é mais ou torna mais forte que os outros. Trataremos no ponto 2 sobre a autoridade e também o autoritarismo. Deus concede a cada um dos seus discípulos autoridade. Em Lucas capítulo 10, versículo de números 12, Deus nos dá a referência sobre este assunto. Todo exercício de autoridade que sai da vontade de Deus passa consequentemente a ser um autoritarismo. A autoridade vem do próprio Deus, como foi ensinado pelo próprio Cristo, e é usada para que possamos avançar no reino de Deus com ordem e decência, nunca trazendo uma divisão ou cada um fazendo o que bem entende. A fonte de toda autoridade, ela é baseada pela autoridade de Deus ou por aquele que Deus outorga. Em Romanos, no capítulo 13, verso de número 1, tratará que nenhuma autoridade é colocada ou considerada por Deus ou trazida por Deus sem que tenha permissão ou a concessão dele. Por essa razão, só é possível ter autoridade se ela der ao homem a graça vinda e advinda de Deus. Caso contrário, isso se torna um excesso e o excesso causa o autoritarismo. Faremos então também menção ao engano que o autoritarismo traz. Cristo foi veementemente no combate a esse estilo de vida. Quem não está alinhado aos princípios de seu reino não prosperará. O autoritarismo é algo antibíblico. Se nós formos usar exemplos na Bíblia, não faltarão, mas o principal é o exemplo de Cristo e sua liderança. Jesus sempre foi exemplo, desde quando chamou os seus discípulos, até quando esteve presente diante de Pilatos e antes de ser crucificado, antes da condenação, mostrou a todos nós o que de fato é ser um verdadeiro homem, no nosso caso, mas alguém que estava cumprindo a missão que o Pai havia ordenado. O verdadeiro discipulador ou líder verdadeiro cumpre o seu chamado em total submissão ao plano de Deus. Sabe qual é o erro que Josué cometeu? Lá em Ai, não foi ter buscado a orientação divina. Se ele tivesse buscado a orientação de Deus, ele poderia ter tido, ao invés de derrotas, vitórias. Por isso, ele teve que aprender da maneira mais cruel e mais dura, através de uma derrota. Toda ação deve ser levada ao Senhor, por mais simples, pequena que seja ou possa parecer. Também é necessário que o bom discípulo de Cristo, que ama e cuida da igreja, faça isso com uma qualidade, porque o verdadeiro discípulo reflete o amor de Deus pelas almas. Ele as ensina a seguir o serviço que Cristo nos ensinou. O cuidado do discípulo de Cristo é condição essencial para ensinar, conduzir as vidas a um arrependimento e a uma proximidade, gerando também novos discípulos.
Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 2, aprendemos a base deste princípio dado por Deus. Também, um bom discípulo preserva as ovelhas. Ao perder a primeira investida em Ai, como um líder, Josué colocou em risco a vida de todos os seus liderados, das suas ovelhas. Por isso que o discípulo verdadeiro tem responsabilidade em gerar, cuidar, pois se não fizer isso, Deus o cobrará. Cumpra o seu propósito. Discípulo precisa cumprir o propósito divino. E esse propósito o faz vencer as adversidades. Josué, o propósito dele era vencer em Ai, mas ele perdeu. Para cumprir o propósito divino em Ai, Josué agora busca a Deus e recebe a garantia da vitória na batalha. E após ouvir as estratégias de Deus, do nosso Senhor, ele então se torna alguém que é capaz de receber a vitória. Um bom e verdadeiro discípulo ouve as instruções de seu mestre. Concluímos que Deus não procura pessoas fortes, mas alguém que esteja fortalecido nele. Deus não quer que tenha discípulos de aparência apenas como Diófetres, mas que seja de essência, comprometido, amável, como foi João e Gaio e Demétrio, para que possa realizar cada um dos seus propósitos. Assim chegaremos ao resultado que Deus está por nós realizando no discipulado. E assim chegamos ao final deste vídeo e eu quero aqui agradecer a você que se inscreveu no nosso canal, curtiu, comentou, compartilhou os nossos vídeos. Eu peço que você repita isso sempre e possa compartilhar. Lembrando a vocês que a próxima lição que trataremos será a lição de número 6, que tratará sobre o verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre, Jesus. Lembrando a você que todo o plano de aula ou o PDF desta aula está disponível a todos vocês aqui embaixo, na descrição deste vídeo. Baixe e faça bom uso. Deus te abençoe, boa aula e até o próximo foco na lição.